comigo. Em João 16, no Evangelho de João, não precisa abrir, não vou ler para você, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: olha, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, mas neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso no seu Evangelho, ele não exclui, ele não inclui nem exclui os crentes, os filhos do Senhor. Ou seja, nós também estamos dentro dessas aflições que nós teremos no mundo. Mesmo salvos, mesmo caminhando com o Senhor, ainda assim nós passaremos por luta. Eu creio que a palavra lá no Evangelho de João é muito mais para nós ainda, para que nós tenhamos ânimo no momento da dificuldade, no momento da luta. Nós vamos ler uma passagem agora. Você tem ali? Do Evangelho de Marcos 6. Marcos 6, 45. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 6, 45, e aí nós vamos adiante um pouquinho, tá? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor, palavra maravilhosa que nos ensina, nos faz conserto, Senhor, Papai, nos direciona, Senhor, e nos fortalece, Papai. Muito obrigado, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, que esta palavra fale no coração dos meus irmãos, assim como falou ao meu, Senhor, e que, Papai, o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa impedir, derrubar por terra agora todo empecilho para que todos nós possamos estar ligados a Ti, Senhor, ligados verdadeiramente. Nada impeça, Senhor, que a Tua palavra faça morada no nosso coração e que nós assim não venhamos mais a pecar contra Ti. Aleluia. O texto que nós lemos, ele acontece momentos imediatos após a primeira multiplicação dos pães. Jesus então estava ali, fez um grande milagre, a multiplicação dos pães, com uma pequena porção de comida, alimentou 5.000 homens, e mais as mulheres, e mais as crianças, que não são contadas, não eram contadas naquela ocasião, contavam-se apenas os homens. Então nós temos que, em vez de 5.000, teríamos pelo menos 7.000 pessoas, 8.000 pessoas ali, uma multidão de pessoas. E Jesus fez então um grande milagre, e aquele povo então foi alimentado. Jesus, quando terminou, se você ler numa outra versão, você vai ver que o povo ficou tão maravilhado com o que tinha acontecido, que queria pegar Jesus na marra e fazer dele o seu rei. Mas o reino de Jesus não era esse reino. Então, o que Jesus fez? Jesus então despediu aquele povo. Antes, porém, ele chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, vocês peguem o barco e atravessem o lago, vão para o outro lado, vão para Betsaida. E voltou a despedir o povo, e a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar. Era o entardecer, a noite estava chegando. Jesus então ali do monte pode ver que lá no meio do lago seus discípulos lutavam
para atravessar aquele lago, que não é pequeno, mas que era possível de atravessar. Mas eles não estavam conseguindo. Por quê? Porque o vento soprava contrário, as ondas se levantavam contra eles, e eles remavam e não conseguiam ir muito adiante. Jesus então se recolhe em oração ao Senhor, e a Bíblia diz que na quarta vigília, lá pela madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus então resolve ir ter com os discípulos. Ele vai caminhando sobre as águas. E tal era a luta que os discípulos estavam enfrentando com o vento, que a Bíblia conta também que Jesus, além de alcançá-los, estava passando por eles e ia adiante. Mas os discípulos o viram. E quando viram aquele homem andando num lugar que não tinha terra, os discípulos se apavoraram e pensaram se tratar de um fantasma, e ficaram apavorados e gritavam. E Jesus, então, vendo o desespero dos discípulos, falou com eles, falou: coragem, sou eu. E depois de falar isso, foi ter com eles: não tenham medo, coragem, sou eu, não tenham medo. E foi até o barco, e subiu no barco, e o vento se acalmou, e a tempestade passou. E eles então puderam terminar de fazer aquela travessia, e coisas tremendas aconteceram lá no outro lado de Betsaida, porque aonde Jesus está, onde Jesus vai, maravilhas sempre acontecem. Glória a Deus. Esse texto, eu costumo dizer, sempre que leio um texto da Bíblia, sempre que vejo uma porção da Bíblia, que é um pequeno texto e que contém muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Se nós olharmos para este texto de Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, nós podemos aprender inúmeras coisas. Os pregadores podem criar inúmeros sermões em cima de um texto pequeno. Mas hoje eu quero destacar algo que falou muito ao meu coração, e que num momento difícil da minha vida, o Senhor trouxe essa palavra para mim, e essa palavra trouxe conforto ao meu coração. A minha oração no início é verdadeira. Eu quero que essa palavra possa atingir o seu coração, como atingiu o meu coração, e trouxe paz, e trouxe força, e trouxe tranquilidade. O primeiro aprendizado que eu quero tirar deste texto e dividir com os irmãos é uma coisa já corriqueira. A gente sempre fala disso, o fato de Jesus orar. É muito interessante que, após ter feito um grande milagre, ter sido buscado pelos homens para se tornar rei, ter fugido dessa coroação forçada, Jesus, ele vai então e se retira para orar. Meu irmão, minha irmã, ele nos retirou para orar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Não, Jesus passou a noite orando. Jesus, sozinho naquele monte, passou a noite praticamente toda buscando a presença do Pai. Ele ficou lá, creio eu, de joelhos, creio eu, falando, conversando com o Pai. Nós precisamos olhar para essa atitude de Jesus e olharmos para as nossas atitudes. Nós começamos a pregação de hoje lembrando que nós passamos por lutas, que nós enfrentamos problemas, mesmo quando estamos na presença de Deus. Estarmos na presença de Deus não nos deixa livres da tribulação. Muito pelo contrário, muitas vezes a tribulação vem exatamente pelo fato de você estar servindo ao Senhor. Mas, olhando para Jesus, nós aprendemos a primeira ferramenta, aquilo que primeiro nós temos que colocar em prática na nossa vida para podermos enfrentar lutas, dificuldades, para podermos caminhar na obra do Senhor, que é a oração. Jesus passou vamos dizer, ele subiu ao entardecer e desceu na quarta vigília. Então ele subiu por volta das 6 horas da noite, vamos dizer assim, 6 horas da tarde, e desceu às 3 horas da manhã. Este período todo, Jesus passou orando. E a primeira pergunta que esse texto faz para nós hoje é: como tem sido a nossa prática de oração? Como nós temos orado? O pastor Luiz Henrique, ele tem falado muito conosco lá na igreja, lá na sede, lembrando que nós precisamos ser honestos com Deus,
que nós precisamos falar abertamente com Deus. Ele destaca sempre textos que mostram o salmista, o profeta, os homens de Deus, muitas vezes até colocando-se para Deus: Senhor, por que é que isso está acontecendo? Senhor, eu não concordo com isso. Recentemente estava pregando sobre Jonas, e Jonas dizendo para Deus: olha, ele não fala com essas palavras, ele está dizendo para Deus: olha, eu quero ver Nínive pegar fogo, eu não quero salvar Nínive, eu não quero levar a palavra de salvação para aqueles homens, porque eles precisam morrer. E lutou com Deus, e contendeu com Deus a respeito daquilo. Mas o que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, é que se você e eu não tivermos uma prática de oração, se nós não tivermos momentos de verdadeira intimidade, de verdadeira aproximação com Deus, a nossa oração vai se tornar quase que uma reza. Crente não reza, né? Nós nem usamos esse termo, reza. Por quê? Porque reza é repetição. Reza é uma oração que foi escrita e que nós ali a repetimos, como é prática em outras religiões, não as evangélicas. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos por alguns minutos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, livra meu filho, Senhor, livra minha mulher, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, aquilo, e se nós tivéssemos um gravador e ficássemos gravando isto, nós estaríamos fazendo uma reza. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, Ele quer que você ore. Se você ora desta maneira, obviamente o Senhor ouve se essa oração é uma oração sincera. Mas o Senhor espera mais. O Senhor quer que nós sejamos seus amigos, quer que nós tenhamos uma verdadeira intimidade. Quando nós estamos com os nossos amigos, quando nós estamos com os nossos queridos, com as pessoas que nos são caras, nós não falamos sempre a mesma coisa. Ora nós pedimos, ora nós agradecemos, ora nós contamos, ora nós ouvimos. E esta prática de oração, onde nós seremos verdadeiros com Deus, onde nós abriremos verdadeiramente o nosso coração com Deus, só vai ser possível com a intimidade. Só com a intimidade. Senão a nossa oração, embora de coração, embora pura, ela vai se tornar mecânica, ela vai se tornar uma petição. Nós nos dobramos, nós nos colocamos diante de Deus e fazemos lá um enredo de petições, de pedindo isso, pedindo aquilo outro. Como está a nossa prática de oração? Como tem sido a nossa oração? Como nós temos orado ao Senhor? Nós temos tido intimidade com Deus? Nós temos olhado para o Senhor e aberto verdadeiramente o nosso coração para Ele? Nós temos questionado as coisas que têm acontecido conosco? Se nós andarmos com o Senhor, se nós criarmos uma prática de oração, se nós criarmos essa intimidade com Deus, a nossa oração com Deus vai ser uma conversa. A nossa oração com Deus vai ser uma troca. E pode crer, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai falar com você. Vai ter dia que você vai dobrar os seus joelhos, vai começar a falar e não vai falar mais nada. Você vai só ouvir o Senhor, você vai sentir no seu coração, você vai receber de Deus. Vai receber de Deus. Então, Jesus passou a noite orando. Depois ele desceu de lá e andou sobre as águas. Antes, ele transformou pequena quantidade de comida para alimentar uma multidão. Jesus fazia as coisas tremendas, grandes, maravilhosas, mas ele nunca deixou de lado a sua vida de oração. Talvez nós estejamos passando por lutas, mas nós não estejamos colocando essas lutas diante de Deus. Talvez nós estejamos servindo na casa do Senhor, mas nós não estejamos conversando com Deus verdadeiramente. Nós estamos fazendo as coisas mecanicamente, nós estamos fazendo as coisas de uma forma corriqueira e não de uma forma especial, como deve ser cada vez que nós nos colocamos diante do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Eu estava escutando o rádio outro dia e o pregador estava falando sobre a palavra maravilhosa, maravilhoso, maravilha, e ele disse assim: olha, meu irmão e minha irmã, não diga que nada é maravilhoso, porque maravilhoso é Deus. Maravilhoso é Deus. O resto das coisas não são maravilhosas,
maravilhoso é só o nosso Deus. O seu nome é maravilhoso, diz a palavra do Senhor. Então, a um Deus maravilhoso como este, nós devemos dedicar momentos especiais. Nós devemos dedicar de todo o nosso coração. Devemos nos colocar verdadeiramente diante de Deus na hora que nós estamos orando. E mais uma coisa só, antes de ir adiante, a respeito de oração, de prática de oração. Eu estava no pequeno grupo na quinta-feira e nós estávamos falando sobre isso. E eu lembrei para os irmãos o seguinte: como é interessante que no meio da luta, no meio da contenda, no meio da dificuldade, você se liga com Deus. Você se liga com Deus. No momento do perrengue, no momento que você está apertado, você dá 2 passos e lembra de Deus. Dá mais 2 passos e lembra de Deus. Você vê uma coisa e lembra de Deus. Você vai falando com Deus o tempo todo. E o tempo todo você está clamando a Deus: Senhor, 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 Senhor. E no momento que passa a tribulação, no momento que vem a bonança, no momento que você está contente, alegre, feliz, com o bolso cheio de dinheiro, nem sempre você se lembra de Deus, pelo menos na intensidade que nós nos lembramos de Deus quando nós estamos passando pela luta. Então, meu irmão, olhe para a sua prática de oração. Eu tenho olhado para a minha prática de oração. Tenho olhado para a minha prática de oração, e quando vejo homens e mulheres de Deus falando sobre a prática da oração, vejo que eu estou muito longe do ideal. Estou muito longe. Preciso praticar muito. Preciso me esforçar muito. Porque, meu irmão, oração é esforço. Oração é dedicação. Não pense que é só você que tem dificuldade, não. A grande maioria dos crentes tem dificuldade em orar. A grande maioria tem dificuldade em orar. São poucos os homens e mulheres que verdadeiramente têm uma vida de oração. Mas aqueles que têm uma vida de oração plena são usados de forma tremenda. Nós, na nossa pequena porção de oração diária, nas nossas dificuldades de mantermos um relacionamento mais íntimo com o Senhor, já somos usados. Eu fico pensando: Senhor, como seria se eu realmente conseguisse ter uma vida de oração plena? Se eu tivesse realmente uma dedicação profunda com a oração, se eu conseguir vencer o meu cansaço, se eu conseguir vencer a minha preguiça, se eu conseguir vencer as dificuldades que o diabo coloca na minha frente, que o mundo coloca na minha frente, como será? Como será a minha vida quando eu conseguir isto? Então, a primeira aprendizado desta noite: oração. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso aqui. Entre 2 milagres tremendos, uma noite de oração, uma noite de joelhos dobrados. Se você ler o Evangelho, se você pesquisar no Evangelho, você vai ver que não foi só uma vez. Várias vezes Jesus é narrado no Evangelho orando, buscando ao Senhor, estando cultivando um relacionamento de intimidade com Deus. Bom, o segundo ponto que eu quero destacar para você neste texto que nós lemos é que um coração endurecido impede a sua visão espiritual na hora da luta. Um coração endurecido. A palavra do Senhor disse lá, nós estávamos lendo lá o Evangelho, na nova tradução da linguagem de hoje, o tradutor diz assim, que a mente dos discípulos estava fechada. Nas outras traduções traz assim: o seu coração estava endurecido. Tanto uma mente fechada quanto um coração endurecido, para Deus, significam a mesma coisa, porque mente e coração para o Evangelho é praticamente a mesma coisa. Lá naqueles livros do Evangelho, naqueles tempos, como o coração é onde nós sentimos ele bater mais forte, ele bater mais fraco, a gente vê ser alguma coisa que nos emociona, o nosso coração dispara. Eles associavam de maneira muito prática as emoções, as decisões, as coisas que a gente faz com o coração e não com a mente. Hoje nós sabemos que todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos, parte da nossa mente. A Bíblia diz assim: tudo guarda no teu coração.
acima de tudo, guarda o teu coração. E nós sabemos que esse coração que nós precisamos guardar também é a nossa mente. Acima de tudo, guarda a tua mente, para que o diabo não plante nela uma semente de discórdia, uma semente de mentira, uma semente que vai te levar a se desviar do caminho do Senhor. O coração endurecido impede a visão plena, impede a visão espiritual no momento da contenda, no momento da luta. Aqueles homens, eles estavam atravessando um lago que costumeiramente eles atravessavam. Eles eram pescadores, uma boa parte deles eram pescadores. Eles conheciam aquele mar, eles chamavam de mar, de lago. Na verdade, é um grande lago. Eles conheciam aquele local. E quando eles começaram a remar e se depararam com um vento forte que vinha contra eles, e verificaram que eles não conseguiam ir adiante, eles simplesmente estavam pensando assim, eu fiquei pensando, como é que será que estava a mente deles naquele momento? Eles simplesmente estavam pensando assim, puxa vida, olha, Jesus mandou a gente atravessar esse lago e nós atravessamos, e nós obedecemos a Jesus e fomos ao mar. Agora vem esse vento e nós não conseguimos chegar para o outro lado. E já faz horas e horas e horas que nós estamos remando, e nós estamos lutando, e nós não conseguimos atravessar. Não bastasse isso, não bastasse a dificuldade das ondas, a dificuldade do vento contrário, ainda nos aparece um fantasma andando pelas águas. Eles entraram em pânico naquele momento que eles viram aquele fantasma andando. Para a tradição judaica, para o povo judeu naquele momento, ver uma alma penada, ver um espírito, ver alguma coisa, significava que ali era um mau agouro, significava que aquilo traria azar para a vida deles. E associando a visão de um fantasma com as ondas, com o vento, com a dificuldade que eles estavam passando, o que eles pensaram agora é que nós vamos morrer todo mundo afogado mesmo, porque além de tudo ainda apareceu um fantasma. A Bíblia diz que isso aconteceu porque o coração deles estava endurecido, porque a mente deles estava embotada. Eles não haviam entendido nem o que tinha acontecido anteriormente. Ou seja, eles estavam pensando assim, puxa, ontem nós fomos lá e alimentamos aquele mundaréu de gente com 3 peixinhos, não dá certo, 5 pães e 2 peixinhos. Nós alimentamos uma multidão e agora nós sequer conseguimos salvar as nossas vidas. E agora nós estamos caminhando para a morte, agora um fantasma já apareceu, e entraram em pânico, e gritaram, e ficaram aterrorizados com a visão de um homem andando sobre as águas. Jesus olhou para isso e falou assim, coragem, sou eu, não temam, sou eu, coragem. E aí eles entenderam que era Jesus. E Jesus caminhou até o mar. Numa outra, se você ler essa passagem no Evangelho de Mateus, você vai ver que aconteceu mais uma coisa tremenda. Pedro disse, é tu mesmo, Jesus, então deixa eu vá até ti. E ele foi andando, e aí ele desvia o seu olhar de Jesus e começa a afundar, e Jesus o salva. Mas o fato é que aqueles homens que andavam com Jesus, que tinham visto um grande milagre acontecer no dia anterior, pelas suas próprias mãos, porque Jesus tomou um pão, deu graças e entregou, partiu e entregou para os discípulos. Veja bem, meus irmãos, o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos, porque não é possível que eles andavam carregando um caminhão de pão, eles não teriam forças. A imagem que vem na minha mente, eu quero que você exercite a sua imaginação nessa hora, é que cada vez que eles enfiavam a mão no cesto, tinha um pão e tinha um peixe. Tinha um pão e tinha um peixe. E eles não precisavam carregar 50 quilos nas costas, eles carregavam um peso levinho, mas todas as vezes que eles enfiavam a mão naquele cesto, eles tiravam um pão. Então o milagre aconteceu nas mãos daqueles homens. E agora eles, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, eles sequer, a Bíblia não diz que eles oraram, a Bíblia não diz que eles pediram por Jesus, que eles pediram por Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles entraram em pânico, em desespero, quando eles olharam e viram um fantasma, que na verdade era Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está passando por luta, você está passando por dificuldade, você está passando por uma provação. Não permita que esta luta, que esta provação, que esta dificuldade embote a sua mente. Não permita que a sua visão espiritual fique prejudicada porque você está passando por uma luta.
Não permita. Você serve a um Deus tremendo. Você serve a um Deus maravilhoso. Você serve a um Deus que quer entrar no seu barco. Você serve a um Deus que quer pelejar a sua guerra, quer lutar a sua luta. Se você tem caminhado com o Senhor e ainda assim o inimigo tem se levantado contra você, entenda que você serve a um Deus tremendo, a um Deus que te guarda, a um Deus que ora por você, assim como ele olhou lá em cima daquele monte e viu os discípulos remando lá. Ele olhou às 6 horas da tarde, 7 horas, enquanto havia luz. Ele olhou e os discípulos já estavam lutando contra o mar. E ele se colocou de joelhos, e ele orou, e ele buscou a presença do Pai. E só depois que ele fez isso, ele desceu e foi até os discípulos. Os discípulos continuaram lutando. Você precisa continuar lutando. Você precisa, mas não como os discípulos. Você vai lutar melhor que os discípulos, porque eles lutaram com o coração e com uma mente embotados. Você, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, presença que eles não tinham, sua presença de Jesus ao lado deles, que é tremendo, é maravilhoso andar com Jesus. Imagina o privilégio que esses homens tiveram, 3 anos caminhando como mestre. Mas você, meu irmão e minha irmã, caminha com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, por isso, sua mente não pode estar endurecida, a sua mente não pode estar fechada, o seu coração não pode estar endurecido, porque é o Espírito do Senhor que está habitando em você. E por isso, diante da dificuldade, diante da luta, a sua posição tem que ser uma posição de fé, tem que ser uma posição de confiança, tem que ser uma posição de quem serve a um Deus Todo-Poderoso. Porque muita gente ao seu redor está observando você passar por essa luta. Muita gente está observando você lutar. Que forma é que você enfrenta essa dificuldade? E você tem as promessas de Deus a seu favor. Apocalipse 2,7 diz assim, olha: aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meu querido, minha querida, se você está passando por luta, não se deixe abater, não se deixe abater, continue firme, continue remando, continue lutando contra a tempestade vai passar, a tempestade vai acabar, porque você serve a um Deus que é todo poderoso. Como disse no começo, a palavra do Senhor não garante para ninguém que é servo do Senhor que você não vai passar por lutas. Você vai passar por lutas. Tem uma passagem, como diz o João, não marquei, não vou lembrar o endereço, mas Jesus diz assim, olha: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que significa a cruz? Significa que você vai ser pregado nela. E se você já assistiu algum filme de crucificação, você já viu que não é brinquedo. Para um judeu ouvir essa palavra de Jesus, tome a sua cruz, e falava assim: cruz credo, eu estou fora, cruz eu não quero não, cruz é para os malditos, mas os cristãos precisam tomar a sua cruz. Mateus 5, 11 e 12. Olha, meus irmãos, o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E veja bem você, como é que termina as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O simples fato de estar servindo a Deus vai causar um levante no inferno, vai causar um levante no mundo. Você vai ser afrontado, você vai ser desafiado, o diabo vai tentar de todas as maneiras te derrubar, criando ciladas e armadilhas para a sua vida espiritual e para a sua vida prática também. Porém, meus irmãos, nem toda luta, ela é uma luta que
foi o diabo que colocou. Muitas vezes, você precisa, no meio da luta, meu irmão, é isso que o Senhor falou no meu coração, tem falado nestes dias. No meio da contenda, no meio da luta, meu irmão, você precisa olhar para você. Ainda conversava com a minha esposa ontem, ela me falava disso, me exortava a respeito disso. No meio da luta, você precisa olhar para você. Você não pode ficar olhando só para a circunstância, só para o que está acontecendo ao seu redor, só para as pessoas que estão envolvidas naquilo que está te magoando, naquilo que está te causando preocupação. Não, olha para você, porque muitas vezes Deus está querendo trabalhar você, e aí Ele permite que uma luta se levante contra você. Muitas vezes. Como é que você tem servido ao Senhor? Ontem, o pastor Júnior, mais conhecido como Bill, pregou lá na sede, e ele pregava sobre restauração. Restauração. Que a nossa boca se encheu de riso quando o Senhor nos trouxe, quando o Senhor trouxe aqueles que estavam exilados de volta a Sião. A nossa boca se encheu de riso. Eles estavam alegres, porque grandes coisas Deus havia feito por aquele povo. O povo que foi restaurado a sua terra, a terra que manda leite e mel. O Senhor quer restaurar as nossas vidas, a vida de todos aqueles que se achegam a Ele. Mas tem um preço, Todos nós, para sermos restaurados, todos nós, para verdadeiramente andarmos na presença de Deus, precisamos olhar para nós, olharmos para o Espírito Santo de Deus, perguntarmos para Ele: Senhor, Espírito Santo de Deus, o que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é, Senhor, que eu preciso tirar da minha vida? O que é que eu tenho feito que não tem te agradado? O que é que tem acontecido para que a luta se levante diante de mim? Aqueles homens ficaram remando. E a Bíblia diz: o coração deles estava endurecido. E quando você lê comentaristas falando sobre esse texto, ele vai dizer assim: olha, um coração endurecido não é diferente do coração dos adversários de Jesus naquele período. Que ele chamava que João Batista chamava de raça de víboras. Não é diferente. Um coração endurecido não é. O coração de um crente, quando está endurecido, não é diferente do coração de um ímpio. Então, meu irmão e minha irmã, a luta que pode estar acontecendo na sua vida pode ser para o seu crescimento. Ela pode ser para que você caminhe na presença do Senhor. Romanos 5:3-5. Olha, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, nós nos gloriamos também nos nossos sofrimentos, porque quando nós sofremos, nós experimentamos a nossa fraqueza, e quando nós somos fracos, é que o Senhor se faz forte em nós. Por isso que você se pega com Deus na hora da luta, por isso que você fica lembrando de Deus, e aí você fica tão perto de Deus, você busca tanto a Deus, que a vitória vai vir, porque você vai mudar, porque você vai se converter verdadeiramente. Mas nem toda luta é permitida por Deus, assim, nesse sentido do seu crescimento. Você também vai enfrentar o seu eu, você também vai enfrentar o mundo, que é esse sistema que nós estamos envolvidos aí, que nos leva a entender que o pecado não é pecado, que o pecado não é ruim, que o pecado é uma coisa natural do homem. É natural do homem, natural, porque o homem salvo, o homem especial, o homem que foi encontrado por Jesus, ele vence o pecado, assim como Jesus venceu o pecado. E tem também o inimigo que está ao redor, querendo nos devorar, armando todo tipo de artimanha para que nós sejamos arrebatados por ele e não por Deus. Aqueles que estão indo, aqueles que caminham sem Jesus, são alvos fáceis para o inimigo. O inimigo vai usar o próprio eu dele, que é a vontade dele, que diz assim: olha, a minha vontade é mais importante do que tudo.
vai usar o mundo com todo o seu sistema, com tudo aquilo que ele tem para oferecer, para dizer para você: olha, as coisas que a Bíblia prega é bobagem, é mentira, é história da carochinha, você tem que viver o mundo para que você possa viver na realidade. Então você vai viver no pecado, e você vai se tornar cativo do pecado, cativo do pai do pecado, que é o diabo. As pessoas que estão no mundo só têm um caminho. As pessoas que estão no mundo e que ainda não se converteram ao Senhor Jesus não tem outro caminho a não ser Jesus. Só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está aqui hoje e você ainda não fez a sua profissão de fé, se você ainda não proclamou, não disse isso da sua boca, do seu coração, da sua mente, que você é servo do Senhor Jesus e que Ele é seu único e suficiente Salvador, você é refém do diabo, você está preso no diabo, você está preso no pecado. E aí a luta que você enfrenta é uma luta decorrente da sua situação de pecador, da sua situação de escravo do diabo. E escravo do diabo, ele é tratado como escravo mais chulé lá na fazenda dos negros. Lá, lembra quando tinha a fazenda dos negros lá, que tinha aqueles senhores de capitão do mato, senhores de escravos, e os escravos eram tratados a chibatada? É assim que o escravo do diabo é tratado, a chibatada. No começo pode até parecer que é gostoso, mas depois vai arder, vai doer, vai machucar e vai ser terrível, porque o fim é morte. O fim é a morte. Agora, você que é crente, você que está na casa do Senhor, você precisa estar atento. As lutas virão, mas olhe para você na hora que você estiver enfrentando a luta. Olhe para você e pergunte para o Espírito Santo de Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com esta luta? Porque aquele que vence a luta vai comer do fruto da árvore da vida. Aquele que vencer este mundo, vencer a caminhada, e a caminhada passa por tribulação, vai gozar do melhor do nosso Deus. Na pregação de ontem, o pastor dizia assim: o seu passado pode ter sido bom, o seu presente pode estar ruim, porque você está passando por uma luta, mas o futuro é maravilhoso se você estiver na presença de Deus. Se você confiar que a sua luta vai ser vencida por um Deus que é o Senhor dos exércitos, se você confiar que o Senhor está guardando aquele que você ama, se você confiar de que o Senhor está no controle de todas as situações, por isso você precisa passar pela luta dando testemunho. Tem uma música que diz que o crente passa pela luta cantando louvor. É difícil, né, meu irmão? Quando você está com o seu coração apertado, quando você está com o seu coração doendo, quando você está triste, quando você está quase igual aqueles discípulos lá, desesperados. Não se desespere, não se desespere. Se você tiver vontade de chorar no meio da luta, chore. Chore no meio da luta, não tem problema nenhum. Deus vai ver as suas lágrimas, o seu coração contrito, mas chore nos pés do Senhor. Não chore de desespero porque aquilo não tem conserto. Chore porque você está com saudade, chore porque você está com dor, chore porque você está precisando de algo que você não tem, e que você não consegue, e que você não pode. Nesses dias também escutei um louvor que diz, eu não vou lembrar o louvor inteiro, mas eu sei que tem uma frase do louvor que me chamou muita atenção, que diz assim: olha, tem coisas que só Jesus pode fazer, não está nas suas mãos, não está nas suas mãos, está na sua mão confiar, está na sua mão buscar uma intimidade tremenda com o seu Deus, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus. Se alimente cotidianamente, diariamente da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, faça da sua Bíblia uma espada verdadeira. A Bíblia é chamada de espada lá dentro daquela armadura de Jesus, de Deus. Aquela armadura de Deus, quando ele fala da espada, ele fala que é a palavra de Deus. Agora, de que vale uma espada que não é tirada da bainha? De que vale uma espada que fica guardada dentro do armário? O que serve para o soldado a espada no meio da luta se ele esqueceu a espada no quartel? De nada. A palavra de Deus é para você usar. A palavra de Deus é para você viver.
A palavra de Deus é para você conhecer. Tudo passa a partir pela palavra. Tudo começa com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, as lutas se levantarão, as lutas vão acontecer. No meio da batalha, olhe para você. Olhe para você. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a tempestade, não olhe para o vento. Olhe para você e veja se você está remando com confiança. E veja se você está pedindo socorro para a pessoa correta. E veja se você está buscando as ferramentas ideais. E veja se o seu proceder de o servo, quando ele se aproxima do seu Senhor para pedir alguma coisa, ele o faz humildemente. Ele o faz sabendo que o seu servo tem até mesmo o direito de dizer não. O seu Senhor. O servo, quando pede algo para Deus, o crente, quando pede algo para Deus, tem que entender que o Senhor é todo poderoso para nos atender ou não. Lembram-se daqueles meninos lá que foram jogados na fornalha de fogo ardente? O que eles disseram antes de entrar naquela fornalha? Olha, se o nosso Deus, que pode nos livrar desta fornalha, assim quiser, nós seremos livres da fornalha. Agora, se o nosso Deus entender que nós temos que ser queimados por esse fogo, nós vamos ser queimados por esse fogo, mas nós não vamos arredar pé da nossa fé, nós não vamos mudar a nossa convicção, nós vamos continuar crendo que o Senhor está no controle, nós vamos continuar crendo que o Senhor pode e muda as circunstâncias de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade para os seus filhos. Eu quero... Põe para mim Mateus 11, 28 e 30. Aleluia. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 e 30 diz assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, coragem, diz Jesus, coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, tenham coragem, porque Jesus está aqui, o Espírito Santo habita no seu coração. Jesus disse que prometeu para nós que estaria ao nosso lado, junto de nós, até o final dos séculos, até que Ele voltasse. É uma promessa de Deus. Você não está sozinho, você não passa pela luta sozinho, você passa servindo a um Deus Todo-Poderoso que cuida dos seus filhos,
que cuida dos seus filhos. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que essa palavra trouxe conforto ao meu coração num momento de grande dificuldade, num momento de uma luta tremenda, num momento em que o meu coração, assim, se desmanchou. E eu fiquei sem forças, eu fiquei sem como caminhar, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, e eu fiquei numa situação dizendo, ué, o que é isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu vou lá e prego a palavra do Senhor, eu creio, e isso está acontecendo na minha vida, e eu tenho visto que eu preciso olhar para mim, eu tenho visto que eu preciso mudar as coisas na minha vida, mudar as coisas em mim. E eu quero então, tomando posse dessa palavra que diz que o fardo do Senhor é leve, convidar você a se levantar e vir aqui à frente, porque eu creio que você tem uma luta para vencer, eu creio que você tem uma batalha para enfrentar, e eu quero orar com você nessa hora, quero orar com você, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui e vai te abençoar, assim como Ele tem me abençoado. Eu creio. A minha luta não acabou, meu irmão e minha irmã. A minha luta está no meio. Estou em plena batalha. Eu e a minha família, nós estamos passando por um momento de bastante dificuldade. Muita luta mesmo. Mas eu creio que o Senhor está no controle. E isso tem trazido conforto ao meu coração. Eu quero te convidar a se levantar e vir aqui à frente. Vem aqui, vamos orar. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, para que o Senhor possa colocar, Senhor, uma unção poderosa em nós, para que nós possamos vencer essa luta, para que nós possamos passar pela prova cantando louvor, para que nós possamos vencer a dificuldade no momento em que as nossas forças não podem fazer mais nada, que o nosso braço não pode alcançar, que os nossos olhos não podem ver, mas é na nossa fraqueza que o Senhor age, é quando sou fraco que eu sou forte, dizia Paulo. Era forte porque o Senhor colocava as suas mãos sobre ele, e era ele que lutava. Vamos orar ao Senhor. Você que está no banco, também estenda suas mãos para cá e ore pelo seu irmão, ore pela sua luta, pela sua contenda, pela sua dificuldade, para que ela termine logo, para que Deus faça com que a bonança venha. Jesus quer estar no nosso barco. Jesus, Ele pode não estar fazendo aquilo que você espera agora, mas o melhor dele vai se verificar quando você crer e quando você se colocar diante dele como um servo verdadeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, eu louvo e bendigo o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é tremenda. A tua palavra, Senhor, nos exorta, a sua palavra nos consola, Senhor, a sua palavra nos fortalece, papai, a sua palavra faz com que nós tenhamos as nossas forças renovadas para continuarmos, papai. Eu estou aqui diante da tua igreja, Senhor, e coloco a vida dos teus filhos, papai, diante de ti. Eu rogo a ti, Senhor, que uma unção poderosa venha sobre eles, papai, para que haja renovo, para que nós possamos voar tão alto quanto as águias voam, Senhor, porque nós aguardamos em ti, Senhor, porque nós confiamos, papai, que a tua vontade é tremenda para guardar e para fazer tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, papai. Faz a tua vontade nas nossas vidas. Paizinho, nessa hora, talvez nós não estejamos entendendo o que está acontecendo, mas estejamos como aqueles discípulos que remaram e não saíram do lugar. Mas o teu Espírito Santo, Senhor, nos ensina. O teu Espírito Santo nos leva a crer, Senhor, que o Senhor está no controle, papai. Portanto, eu quero te pedir, Senhor, a tua mão poderosa, a tua mão que é grande, Senhor, para alcançar aquele que está perdido, aquele que está separado, Senhor, aquele que está doente, Senhor, aquele que está cativo das drogas, cativo de qualquer forma de vício, Senhor. Oh, papai, nós não podemos fazer nada muitas vezes, Senhor, nós olhamos para o nosso desespero e falamos, Senhor, o que vamos fazer? Não podemos fazer nada, mas olhar para o alto, olhar para os montes, porque é do alto que vem a salvação, é do alto que vem a libertação, é do alto, Senhor, é do teu trono, Senhor, é para ti que nós queremos olhar nesta hora.
e entregarmos, papai, nas tuas mãos, Senhor, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dores, papai, as nossas dificuldades. Toma tudo isso, Senhor. Mas nós confiamos que o teu melhor está por vir. Coisas muito melhores e maiores o Senhor fará neste lugar, Senhor. Deus abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Papai, queremos testemunhar mais, papai, ainda das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado, desde já, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor vai fazer, Senhor, um mover tremendo nas nossas vidas para que nós possamos, como aquele povo voltou para Sião, dizer: coisas grandes fez o Senhor, e a nossa boca se encheu de riso. Nós queremos nesta hora comemorar, Senhor, a festa que vai ser a nossa vitória, Senhor, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de falar da tua palavra, Senhor. Aleluia.